vou lecionar a disciplina de História para o segundo ano do Colégio Amaús. Vamos começar nossa aula com uma oração? Senhor meu Deus, te agradeço por mais essa aula e te peço para que nos dê um dia produtivo. Abençoe a vida de cada um que está me assistindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Quero saber se o segundo ano está aí me assistindo, então vou fazer chamada, hein? Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem! Na última videoaula de História, eu havia pedido para vocês enviarem a foto da entrevista que vocês fizeram com uma pessoa da família de vocês, né? Que exercesse alguma profissão. E o Breno, ele mandou até uma foto da pessoa, olha que bacana, muito legal. O Breno entrevistou a Maria Gomes e a profissão dela é lavradora. E essa profissão ajuda a colocar alimento na mesa das pessoas. Muito bem, amei o seu desenho e a sua entrevista, Breno, parabéns. A Sofia também mandou. E a quem ela entrevistou foi a Ana Lúcia e a profissão dela é professora. E ela ajuda as pessoas ensinando as crianças e adolescentes. Muito bem, Sofia, gostei de ver o seu desenho também, está de parabéns. O João também mandou a entrevista dele. Ele entrevistou uma pessoa chamada Mirleia e a profissão dela é atuária. E o João escreveu que a atuária ajuda a calcular os valores que cada segurado deve pagar no seguro de saúde, de carro, residencial, etc. Muito bem. E o João desenhou uma ampulheta, porque a ampulheta é o símbolo da profissão de atuária. Muito bem, João, gostei de ver o seu desenho de todas as profissões aí muito importantes, não é mesmo? Então, pessoal, nós vamos começar agora nossa revisão para a prova que vocês vão fazer. Então, preste bastante atenção e vamos começar com o assunto campo e cidade. Vocês viram que existem muitas diferenças entre o campo e a cidade. Uma dessas diferenças é com relação à quantidade de habitantes. Nós sabemos que na cidade existem muito mais habitantes do que no campo. Nós sabemos também que existem algumas características que são bem diferentes na cidade e no campo, como, por exemplo, a quantidade de casas, de prédios, de carros, que na cidade é muito maior que no campo. Olha essas duas imagens e reparem bem. No campo nós temos mais árvores, temos animais e as casas, elas são mais distantes umas das outras, contrário que lá na cidade, que as casas são bem perto uma das outras. Então, existem muitas diferenças entre o campo e a cidade. Mas cada lugar existem vantagens e desvantagens de se viver nele. Vamos ver agora algumas vantagens de se morar no campo. Existe lá uma menor poluição sonora. Então, é um lugar mais tranquilo, com menos barulho. Então, aí é uma vantagem de se morar no campo. Uma outra vantagem é que lá no campo existem mais alimentos frescos, né? Como lá no campo eles produzem os alimentos, até os alimentos que nós consumimos na cidade, os alimentos lá são mais frescos, né? A qualidade desses alimentos é bem melhor e eles conseguem, dessa forma, ter até uma alimentação um pouco mais saudável. Lá no campo, o ar é mais limpo, como não tem tantos carros, tantas fábricas, né? Que soltam aí a fumaça, que soltam os gases que são tóxicos, que fazem mal. Então, o ar no campo é mais limpo. Existe também a menor quantidade de veículos, né? Até porque se tem menos pessoas lá, menos habitantes no campo, então a quantidade de carros, de motos vai ser bem menor também. Mas também nós temos desvantagens de se viver no campo, né? Como, por exemplo, a menor oferta de empregos, a menor variedade de serviços e a menor variedade de comércios, né? Por quê? Como já te falei, né? Menos habitantes, então tem menos lojas, menos empresas. Então, a variedade de serviços também
ela é menor, então as pessoas têm mais dificuldade de conseguir um emprego e às vezes até de comprar alguma coisa. Às vezes quando as pessoas precisam comprar alguma coisa no campo, elas precisam de caminhar uma longa distância para chegar a um local onde tem, por exemplo, uma loja. Até mesmo quando as pessoas passam mal, precisam de um hospital, as pessoas que vivem no campo, muitas vezes elas precisam de se deslocar uma distância longa para chegar no hospital mais próximo. Então, por isso que uma desvantagem é a menor variedade de serviços também. O serviço médico é um dos serviços que não tem tanto lá no campo, né? Então, estão aí vantagens e desvantagens de se viver no campo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cidade, né? A cidade tem suas vantagens de se viver nela, como, por exemplo, a maior oferta de empregos, né? A maior variedade de serviços e de comércios, né? Porque, diferente do campo, aqui tem muita loja, muita empresa, muitos hospitais, então tem emprego, tem um serviço, né? Temos mais acesso a esses serviços e também aos comércios, né? Onde nós vamos hoje em dia tem uma loja, tem um supermercado, tem os shoppings, então estão aí algumas vantagens de se viver na cidade. Agora vamos às desvantagens. A maior poluição sonora, por haver principalmente o trânsito, né? Fábricas que fazem ali muito barulho, que causam muito estresse. Os alimentos aqui na cidade são mais industrializados. O ar é mais poluído, igualmente a poluição sonora por causa de carro, de fábrica, então torna o ar mais sujo. A maior quantidade de veículos que causa o trânsito, então são aí vantagens e desvantagens da cidade. E com o crescimento acelerado das cidades, né, muitas pessoas vieram do campo para a cidade em busca de emprego, em busca de uma vida melhor. Só que essas pessoas muitas vezes não tinham condições de ter uma moradia adequada, então elas foram construindo aí, os aglomerados, né? E os aglomerados têm alguns problemas, né? Como, por exemplo, a violência urbana, né? Uma maior violência nos aglomerados. E também, como eles não têm, nem sempre eles têm condições de fazer uma moradia em lugares adequados, eles sofrem bastante com isso também. No início do ano, nós vimos, né, que com as chuvas, muitos lugares assim acabaram deslizando, porque essas pessoas muitas vezes não tinham outra opção, precisavam de construir nesses lugares. Então, por isso se torna uma moradia inadequada. Também tem o problema do trânsito, né? Como nós já falamos, que nas cidades, quanto maior a quantidade de pessoas, maior a quantidade de pessoas no trânsito. Um outro assunto que vocês viram aí nas últimas videoaulas foi sobre os profissionais que trabalham no campo. Vocês se lembram quais são eles e quais as suas funções? O primeiro que eu coloquei aqui é o agricultor. Vamos lá relembrar? O agricultor tem a função de plantar, de colher, e ele também vende os alimentos que ele planta e colhe. Ele vende tanto no campo como na cidade. Então, aí, função do agricultor. Já o pecuarista, ele é o profissional que vai cuidar dos animais, que também faz parte aí de serviços importantes para a nossa alimentação, né? Tanto o agropecuário, o agricultor, como o pecuarista, eles são importantes na nossa alimentação. E nós temos uma outra profissão, que é o agropecuarista. Vocês se lembram? O agropecuarista, ele cuida tanto dos animais como das plantações. Ele faz as duas coisas, então ele também é importante aí para a nossa alimentação. São pessoas que cuidam da nossa alimentação, muito importantes. E um outro assunto que vocês viram, que é um pouco parecido aí com esse, é o trabalho e os trabalhadores. E vocês descobriram que existe um dia, que é o dia 1º de maio, que se comemora o Dia do Trabalhador, ou conhecido também como Dia do Trabalho, que há um tempo atrás, né, muitos trabalhadores se uniram para lutar por condições melhores de trabalho. E nesse mesmo tempo ficou definido, né, como dia 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, para se comemorar,
para se refletir também sobre a importância do trabalho dos trabalhadores. As profissões, elas são, né, um trabalho ou uma atividade especializada exercida por uma pessoa. Vocês viram também aí algumas profissões. E nós vamos relembrar algumas, vamos ver algumas profissões aqui agora. O cozinheiro, ele é uma profissão importante, ele é um profissional que, além de cozinhar os alimentos, além de preparar os alimentos, ele mistura ingredientes para criar novos pratos, né? Temos também o padeiro, que é um pouco parecido com o cozinheiro, né? Também conhecido como panificador. Ele trabalha principalmente nas padarias, né? Fazendo os nossos pães. Esses dois profissionais aí cuidando da nossa alimentação também. Temos também o comerciante. O nome dele mesmo já diz, né? Pessoas que trabalham no comércio, pessoas que normalmente compram produtos para revender para nós. Comerciante, mais uma profissão. Temos aí uma outra profissão interessante, que é o garçom. Quem já foi em algum restaurante já viu, né? Uma pessoa que nos serve nos restaurantes. Coloquei a profissão de professora também, que é a minha profissão, que é a profissão que vai orientar, motivar os alunos em um processo educativo. Vamos continuar aqui falando de outras profissões. Essas aqui agora têm algo em comum. Eu quero ver se vocês conseguem encontrar aí qual que é a característica que todas essas profissões que eu vou colocar nessa tela que agora tem. Olha só, o bombeiro. O bombeiro é uma profissão muito importante, né? Eles fazem o salvamento de pessoas em situações de perigo, em situações de risco. Eles ajudam a combater e a prevenir incêndios. Temos o policial que cuida da segurança, né? A segurança nas cidades, a segurança pública. Temos também o médico, que é um profissional que vai descobrir quando as pessoas estão doentes o que as pessoas têm, né? A gente chama de diagnosticar. Quando o médico ele descobre o que uma pessoa tem, uma pessoa que não está se sentindo bem. E além de descobrir o que essa pessoa tem, ele vai passar um tratamento, né? Pode ser um remédio, pode ser um outro procedimento. Então, o médico tem aí a sua importância. Temos também o enfermeiro, que é um profissional que vai trabalhar junto com o médico, né? Mas ele vai ter um contato mais direto com as pessoas, né? Quando nós vamos no hospital, normalmente as primeiras pessoas que cuidam de nós, as primeiras pessoas que nos atendem são enfermeiros, né? Eles têm esse contato mais próximo com a pessoa que está doente, ajudando sempre aí os médicos. Então, mais uma profissão importante. E aí, vocês conseguiram notar alguma semelhança entre esses profissionais? Todos eles vão atuar diretamente com a sobrevivência, né? Com a preservação da vida das pessoas. Tanto o bombeiro, como o policial, como o médico, como o enfermeiro atuam aí com a preservação da vida. Normalmente são profissionais, né, que sabem fazer os primeiros socorros, todos eles. Então são profissionais muito importantes, profissões muito bacanas, como também todas as profissões, porque cada profissão tem a sua importância, tem o seu lugar e nós devemos respeitar cada uma delas. Vamos então para a nossa atividade de revisão. Vamos fazer com bastante atenção e dedicação, porque eu sei que vocês vão ficar craques para a prova, tá bom? A primeira atividade que vocês vão fazer é essa, olha, complete a frase com uma das expressões abaixo. Então, você vai completar a frase ou com a expressão na cidade ou com a expressão no campo. Então, copia aí essa frase e completa com o que você acha que fica melhor, tá bom? Qualquer coisa dá uma paradinha aí para você copiar e vamos para a próxima. Número 2. Numere a primeira coluna que contém vantagens e desvantagens de acordo com a segunda. Então, vamos lá, ó. Aqui tem algumas vantagens e desvantagens que nós vimos, né? De se morar no campo e na cidade. Maior oferta de empregos, maior poluição sonora, alimentos frescos, menor variedade de serviços e maior quantidade de veículos. E aqui do outro lado eu coloquei campo, número 1, e cidade, número 2. Então, vocês vão colocar
em cada desvantagem ou vantagem o que melhor se adequa aí, combinado? Número 3, vocês vão escrever 3 características das cidades e 3 características do campo, combinado? Vamos recordar aí e escrever as características. Número 4, sobre as profissões do campo, escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então, vocês vão colocar aí verdadeiro ou falso para cada uma das afirmativas, né? O agricultor é o profissional que cuida dos animais, o pecuarista é o profissional que cuida dos animais e plantas, o agricultor é o profissional que cuida das plantações, o agropecuarista é o profissional que cuida das plantações e dos animais. Responde aí, bastante atenção. Número 5, vocês vão responder quais são os problemas que surgem devido ao crescimento acelerado das cidades, tá? E número 6, há alguns anos, os trabalhadores realizaram um movimento para lutar por direitos trabalhistas. A partir daí, foi definido um dia para se comemorar o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador. Qual foi esse dia, pessoal? Vocês vão responder. E número 7, vocês vão escrever as principais funções dos profissionais abaixo, tá? Professor, médico, jardineiro, agricultor, bombeiro, cozinheiro. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.